Prezados irmãos, está mostrando aqui, né, nossa igreja. Aproveitar que estou gravando aqui na nossa igreja. Eu estou assim bem à vontade porque eu fiz agora há pouco esse vídeo e fiz assim como se estivesse dando aula. E eu achei que aquele primeiro vídeo que eu fiz, que passei, teve muito pedido nacionalmente, né? Enviei para vários pastores do Brasil, que conheço em tudo que é lugar, quase. E houve muito elogio. Isso não vai me derrubar, não vai me afetar, claro, né? Com o tema assim apresentado. E agora, hoje mesmo, eu fiz um assim de púlpito, né? Pegando o logotipo da igreja e tal, parecendo mais que eu era um professor. Aí eu analisei entre aquele e um que eu fiz mais à vontade e vi que não, você passando isso aqui como se estivesse ensinando, parece que você não passa muito bem. Aí resolvi refazer. E estou agora afirmando a vocês que essa é a continuação daquele de ontem. Isso é uma live, na verdade, né? Não vou... Parece que o de ontem, não sei se levou 10 minutos mais ou menos. E não pretendo passar mais do que isso. Mas só complementando, né? Dizendo e justificando a vocês que eu estou de volta, com muita alegria, com muito prazer. E o tema agora a abordar é a continuação, na verdade. Eu falei sobre ontologia, só que eu falei de alguns pontos de propostas, mas não falei eu falei da definição. Hoje eu vou falar do que ela trata, não é? Eu não vou tratar do assunto do ser em si, mas do que ela propõe tratar. Ontologia. A ontologia ela tem como propósito tratar do espaço, tempo e matéria. Eu disse anteriormente que onto é ser, né? E logia é o estudo sobre o ser. Mas não existe ser fora de espaço, tempo e matéria. Tudo só é ser se estiver composto dentro do espaço, tempo e matéria. Então, a ontologia ela vai tratar do espaço, tempo e matéria. Quando eu falo do espaço, tempo e matéria, significa que eu vou falar dele na natureza simples de Deus, na natureza composta, do que Deus trouxe como origem, na natureza criada, né? O que Deus criou dentro dessa matéria, do espaço e do tempo. Porque e todo ser que foi criado, ele não está fora de espaço, tempo e matéria. Mesmo que você vê aí que seja anjos, que seja espíritos, né? E o próprio ser humano. Então, tudo que existe, na verdade, tem que ser existencial ou só é existencial dentro do espaço, tempo e matéria. Então, está aqui a grande razão. Ontologia, ela trata do espaço, tempo e matéria. Primeiramente, quando você vai falar da origem, né, do espaço, do tempo, de matéria, até a gente nos perdemos um pouco, né, porque espaço parece que é algo que veio se originar após a matéria. Parece que a matéria, até pelo entendimento científico, se você for analisar, o universo se expandiu, né? No conceito dele, o universo se expande. Eles chamam da origem das coisas como universos múltiplos, e esse universo vai se expandindo na medida que ele vai colidindo, né? E ele se expande, enfim, não é o nosso assunto principal. Mas o espaço, o tempo e a matéria são originados por Deus. Deus é o ser infinito.
A sua natureza é simples. Então, da simplicidade surgiram o espaço, tempo e matéria. Deus, ele trouxe a existência do espaço, tempo e matéria. Logo, já que ele trouxe a existência, ele está acima dela. E é interessante que, se eu disser aqui que Deus não existe, como algumas vezes falei, alguém poderia me criticar, né? Deus não existe, que proposta é essa? Realmente, tudo que existe é ontológico. Tudo que existe está no espaço, tempo e matéria. Deus não pode, como o originador do espaço, tempo e matéria, estar dentro dela. Ele tem que estar acima dela. Então, é uma submissão. O espaço, tempo e matéria é uma submissão de Deus. Ele trouxe a origem. Espaço, tempo e matéria. A matéria, no caso, ele criou. A origem da matéria é uma coisa muito interessante, porque Deus é simples e a origem é composta. Tudo o que existe, existe por meio da composição. Deus é simples, ele está acima de tudo, mas ele criou a composição para que tudo fosse composto dentro disso. E o que é composição? Não que eu estou dizendo que Cristo tem a origem aqui, mas num conceito determinado e presciência desse ser simples, que a Bíblia diz, achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, como falei antes, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí lá em Filipenses, Colossenses 1:16, se não for Colossenses, é Filipenses, eu me misturo muito, diz assim, que nele foram criadas todas as coisas. Isso vai complementar o que digo, né? Deus trouxe a origem do espaço, do tempo, mas a matéria ele teve que criar nele. Então, Cristo, ele é a natureza, ou ele é a matéria de tudo que existe. Ele é a matéria. O espaço, o tempo, Cristo é a matéria. Isso está a segunda pessoa distinta de Deus. E a terceira pessoa, a inteligência. Ele vem, a matéria em si foi criada, mas ela precisava da inteligência para surgir, para crescer, para fazer, para se refazer, para tomar forma, né? Para tomar design, aparência. Então, a inteligência é o Espírito Santo. Ele é o design de toda essa matéria que foi criada. Então, aqui nós temos as três pessoas. Uma é simples, nunca deixou de ser, nunca foi visto, nunca, não é? Deus, ele sempre esteve acima de tudo e nunca é composto com nada. Ele compõe para dar origem, mas a sua natureza está sempre acima do espaço, tempo e matéria. Cristo é a natureza, se tornou a natureza de tudo, né? Nele foram criados, que seja tronos, seja principados, seja potestades e tal. Então, nele foi criado todas as coisas. E no Espírito Santo está toda a inteligência. Então, aqui nós temos já, a ontologia está tratando de Deus em sua simplicidade, de Cristo em sua composição, que é a matéria, e do Espírito em sua composição, que é a inteligência de tudo, né? Agora, se você quer saber até onde vai essa matéria, você vai estudar um pouquinho de ciência, né? Os grandes microscópios vão estar querendo dizer alguma coisa para nós, não diz, apenas vai querer dizer, porque eu digo que não diz pelo seguinte: você pega ali as propostas do microscópio Hubble, retorna a origem do Big Bang, segundo eles, né? Há bilhões de anos atrás, tal, eles retornam. Mas eu fico impressionado como eles criam algo para ir tão longe, para retornar tanto. E aí eu peço para eles apenas
E vamos dizer aí, há 5.000 anos, 2.000 anos com 3 mais ou menos, vamos especificar, o dilúvio. Vai lá e prova que o dilúvio não foi um acontecimento universal. E aí eles não conseguem ir aqui perto, vão a bilhares, mas não vão aqui perto. Então a ciência, para mim, ela deixa essas... é ciência, né? A pessoa vai me criticar e dizer, é negócio de fé. Claro que vai dizer. Mas a ciência, ela deixa esse vazio, né, maior do que o ateu crer em Deus, né? Eu acho que é mais fácil um ateu crer em Deus do que a gente encontrar esse vazio, a explicação sobre esse vazio do que ela propõe. Então está aqui, meus irmãos. Hoje a minha proposta é essa, de falar a vocês o que a ontologia trata. Então ela trata do espaço, tempo e matéria. Tudo que existe no espaço, tempo e matéria. Aí eu falei, simplicidade de Deus, né? De repente eu nem, conforme seja a compreensão, nem preciso mais falar. Mas Deus é o Deus simples, está acima de tudo. A composição do simples é a matéria. A composição do simples é a inteligência. Então, o Espírito, Cristo e o Espírito está em tudo que existe como matéria e como inteligência. E onde não existe, segundo o próprio design inteligente, que é uma maneira de ateísmo, ou maneira de crer, o próprio ateísmo em si, evolucionista, né? As propostas dos criacionismos, existe quase 20 propostas de criacionismos diferentes, de evolucionismo diferentes, são diversas, de design inteligente também são diversos. Mas, enfim, nós temos aí a ontologia que trata disso. É importante dizer a vocês que existem aí conceitos que dizem que o infinito se trata do espaço, a eternidade trata do tempo. Não é muito bem verdade dentro desse meu argumento, porque infinito ele trata exatamente do espaço-tempo, ele está no espaço, tempo e matéria, né? E a ontologia vai tratar do infinito assim, como espaço, tempo e matéria. Ele não tem essa questão, porque a eternidade a gente tem uma má colocação nela, e coloca a eternidade como se nunca tivesse início e nunca tem fim. E não é bem a verdade nem do próprio sentido da palavra, né? Uma palavra latina, ela não é grega, ela é latina, ela foi traduzida já do hebraico para o latim. Então, e pegando ali também do grego para o latim, e depois transliterado. Então o sentido dela, né, eternite, eternidade, ela tem o sentido de era, né? A palavra foi tomada assim, a era, uma é uma... Você trata da ontologia, quando eu falo do espaço, tempo e matéria, eu vou tratar a partir do milésimo de segundo, né? Você trata do milésimo de segundo, do segundo, do minuto, da hora, do dia, da semana, do mês, do ano, da década, do século, do milênio, e aí do milênio você vai para a era. Então, esses são os graus, né, de cálculos matemáticos do tempo. E a era que nós chamamos de eternidade. Então, quando se trata de eternidade, você trata da era. Ela está composta dentro do tempo. E o espaço também tem seus graus, né? O espaço sideral, ele vai sofrendo conforme a natureza de cada ser que nele habita. Nós temos o espaço físico, nós temos o espaço abstrato, metafísico, né? Que é um outro espaço, ele está entre nós, mas não é palpável, né? Nós temos esse espaço metafísico.
nós temos, que é o mesmo sobrenatural, e nós temos o espaço simples, né? Temos o espaço espiritual, que também é imenso, está acima do próprio abstrato, né? Nós vamos aprender isso nos detalhes quando for discriminar o ser. Por enquanto nós estamos discriminando, ampliando o ponto da ontologia. E aí nós temos o espaço composto, né? E temos o espaço simples, que na verdade ele não se compõe. Ele é o criador, é o originador do próprio espaço. Não está sujeito a ser imaginado, não se imagina o simples da natureza de Deus, né? Deus está acima do imaginável. Então é isso. A minha proposta de hoje, que tenho pensado, é falar sobre isso aqui. Assim, bem à vontade, né? Com o pé assim meio aqui, meio contigo, como se estivesse falando contigo, se você estivesse aqui à minha frente e eu estar abordando dessa maneira, com uma intimidade contigo. Que Deus possa continuar te abençoando e que possa te trazer bem esse esclarecimento, né? Eu não sei se hoje eu fui complicado mais do que ontem, mas é uma verdade eu posso dizer que isso é como eu estou começando a estudar inglês. A princípio estava tão difícil, mas agora eu estou começando a pegar assim alguns pontos e está se tornando mais fácil, né? Não sei falar nada ainda, mas algumas palavrinhas só. Mas é isso aí. Então, acredito que isso aqui já esclareceu um pouquinho. É bom sempre lembrar que aqui dentro desse tema é que vai estar as grandes respostas. Essa semana, hoje mesmo, um amigo me fez uma pergunta sobre os gigantes, né? É a segunda vez que alguém me pergunta sobre isso. Que tipo de argumentação eu usaria para explicar, para dizer que os gigantes não são descendência angelical, né? Então é muito simples. Na ontologia, todo ser é ser com sua própria natureza e nunca deixa de ser, né? Não existe Deus não criou um ser e ele deixou em algum momento de ser. Aí você diz, como explica-se demônios, né? E vem essas questões, né? Demônios que uma das maiores propostas é que surgiram dos anjos, ontologicamente impossível, né? Pelo fato de que ser é ser, demônios já não são seres. Então, quer dizer, eles levaram um castigo. Onde está esse castigo? Não é o que fizeram de seres angelicais se tornarem demônios que não são seres. Só reafirmando aqui, né, quando se fala de ser, ele precisa ter espaço, tempo, matéria, ou viver em espaço, tempo, matéria. Se demônios não têm um espaço, não tem o tempo, não tem a matéria, né, porque se você jogar o demônio fora de um corpo, ele está no escuro, não tem solidez, não tem a sua matéria, não está dentro do seu espaço, né? Está cego, e não está dentro do seu tempo. Então, eles não são seres, eles não se compõem dentro do espaço da matéria. Então, é isso. Já anjo já tem seu espaço-tempo matéria no mundo metafísico, né? No sobrenatural, como assim alguém chama. Então, é isso, meus amados irmãos. Vou estar postando, então, no YouTube, né? Embora que eu vou passar para alguns apps, mas a intenção é que depois seja procurado no próprio YouTube, para que de um clique só todos só chegar lá e ver no YouTube, né? Vai dar sua opinião. E no Zap também, para alguém querer fazer assim se alguém quiser fazer uma pergunta, vou estar aberto, disponível, né, para responder. Provavelmente devo deixar escrito o Zap para que alguém possa estar fazendo as perguntas para mim, me criticando também, né? Eu não tenho problema
com crítica não. Para mim a crítica ela é construtiva. Eu só não queria que alguém me chamasse de demônio, né? De doutrina do inferno, né? Eu estou com o coração aberto para ensinar e aprender, mas não quero ser maltratado por ninguém, não. Então, por favor, a minha intenção é a melhor possível, de que eu possa estar fazendo um bem. Aí vocês vão também, que se gostou, se não gostou, dá a opinião e me ajudam a me esclarecer melhor, pensar melhor, porque, né, eu costumo dizer aqui que nem sempre falamos tudo, né? Às vezes a gente leva um assunto e por uma partezinha assim que faltou complementar, você pode ser mal interpretado. Então, por isso digo a vocês, não me interprete mal. Se tem alguma coisinha, pergunte, aí eu vou procurar me complementar ou complementar aquilo que foi assim colocado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até a próxima.